horas e 28 minutos, vamos falar aqui de outra denúncia, lá. Isso que mais chega aqui é denúncia. O povo, porque o programa só fala coisa ruim, não, nós falamos coisa boa sim. Já já nós vamos falar aqui sobre os empregos, vagas de emprego para Salvador e região metropolitana, também a vacinação, vacinômetro de toda a região metropolitana de Salvador e também sobre a... Já nós vamos falar. Moradores do bairro do Ponto Certo estão indignados com a postura do presidente atual, Luciano Santana. Foi mandado para a gente aqui algumas imagens e também alguns depoimentos. O que está acontecendo, na verdade, com a associação? Aí eu vou pedir, tá, que a produção coloque aí as imagens de lá do Ponto Certo, tá, para que as pessoas possam entender o que está acontecendo. A associação está abandonada. E aí eu volto a repetir, é o que eu tenho dito o tempo todo. Da Associação dos Moradores, tá? como é que... O que é que acontece? Está aí. A associação está abandonada, tá? Está abandonada, cheia de mato. E aí, tá? Eu vou fazer algumas pontuações aqui importantes, tá? O microfone está aberto para o presidente, para o Luciano. A hora que ele quiser vir, a hora que ele quiser ligar, ele pode ficar à disposição. Mas o que a população quer entender é qual é a justificativa da associação estar cheia de mato dessa forma, sem nenhuma manutenção. Ainda segundo a alegação dos moradores, a energia e a água estão cortadas. Não são todos os moradores que têm acesso à associação, porque as chaves estão em poder do presidente. Então, o que a população é que o presidente ou antecipe, visto que as declarações do presidente Luciano é de que não venceu o seu mandato, não venceu, e o que o presidente tem dito é que a população agora vai esperar vencer para ele dar o diário, o edital de convocação para as novas eleições. Mas o que tem trazido, na verdade, a indignação da população não é o fato de não ter as eleições, é o fato da associação estar totalmente abandonada. Porque não se justifica menos a manutenção. Então, onde é que está a competência do presidente? Onde é que está a competência e a responsabilidade do presidente para a associação? O que não pode ser justificado, como o presidente tem justificado, é que a população não ajuda, a população não interage, mas espera aí. A responsabilidade do presidente. Se a população, se a comunidade não tem ajudado, o senhor é que está à frente. O senhor é que tem que estar à frente. Agora, o que a população não está aceitando são as prerrogativas dos próprios moradores do bairro, porque o próprio nome já está dizendo, a Associação de Moradores do Ponto Certo. Então, essa associação, ela é dos moradores do Ponto Certo e não do presidente, seja ele quem for. Então o presidente de impedir morador de entrar, de impedir de outros de achar, de a população participe prerrogativa. Então, Luciano Santana, que é o presidente atual, para explicar o que é que está acontecendo. Porque o que já chegou aqui no nosso conhecimento é que já tem, inclusive, uma chapa, são duas chapas, inclusive o próprio presidente concorre à reeleição e uma segunda chapa. Agora, o que nós não podemos aceitar é o monopólio das associações. Não podemos aceitar o monopólio das associações, então está errado. Essa prática tem que acabar e a cidade de Camaçari parece que bate isso. Presidentes de associações que acham que são donos da associação, que são donos do patrimônio que é do povo. Está parecendo político. Porque os políticos é que acham que são donos de tudo. Né? São donos de tudo e de todos e fazem o que quer, quando quer, a hora que quer e não pode. Associação dos moradores. Associação dos moradores. Então o próprio presidente, ele precisa entender que ele tem que ser diplomático. Ele tem que ser diplomático. Então, vai aqui... Tá? A indignação da população do Ponto Certo, do Ponto Certo com a postura do presidente. Então, o presidente Luciano, ele precisa entender que a população tem
essa prerrogativa da cobrança. Tem essa prerrogativa da cobrança. Então, a eleição ela tem que ser publicada, o edital de convocação. O edital de convocação tem que ser publicado. A população e os moradores do Ponto Certo provocados a participarem das eleições, seguindo o estatuto, seguindo o que tem no estatuto, e fazer a eleição para que a população possa participar, caso o presidente atual seja reeleito, que ele reveja o seu processo de gestão, caso não seja vitorioso, quem assumir, respeitar a população e fazer o controle fazendo. Agora, o que não pode é você chegar numa associação que está cheia de mato e sabe o que é que acontece? Os moradores que estão ao redor, e nós estamos falando do Ponto Certo, a associação do Ponto Certo está certo da Unidade Básica de Saúde, está ao lado do Centro de Odontologia do município, o CEL, está do lado de uma creche, está próximo à universidade, a FAMEC, está próximo a um dos maiores espaços de festa do município, que é o Espaço 2000, o Clube Social, é vizinho do batalhão, da Embasa, próximo à base da SAMU, um espaço extremamente estratégico e está perdido. Um espaço que hoje poderia servir para a população ser vacinada, entrega de cesta básica, entrega de colchão. Nesse momento que teve chuvas fortes em Camaçari, poderia ser um local para abrigar moradores que tiveram suas casas derrubadas ou alagadas. Mas não, ao contrário disso. Ao contrário disso, a associação está lá fechada, abandonada. Então, essa postura ditadora não combina. É inaceitável, não pode haver ditadura. Então, se a associação ela faz parte do bairro e dos moradores, há essa prerrogativa de que qualquer morador pode ter acesso à associação. Então, nós vamos acompanhar de perto essas eleições e também o que é que tem acontecido no bairro do Ponto Certo. Então, volto a repetir, os microfones estão abertos aqui para o Luciano Santana, tá? 7191951984, pode ligar. Já tivemos a oportunidade, inclusive, de entrevistar o Luciano, de conversar com o Luciano. E o que nos admira, na verdade, é, primeiro, essa postura ditadora, que é inaceitável, pleno século XXI. Vamos deixar isso lá para a Coreia do Norte. Vamos deixar isso lá para Cuba, para Venezuela, para lá. Aqui nós temos que ter diplomacia e democracia. Respeitar as pessoas, não afetar a integridade moral das pessoas, respeitar a população. Camaçari tem vivenciado isso o tempo todo. Presidentes de associações que acham que são donos da associação, não querem abrir precedentes para outros participarem das eleições, não querem abrir precedentes para as pessoas ajudarem, para implantar projetos. E aí, pasmem os senhores que estão nos assistindo aí agora, Camaçari hoje tem mais de 500 instituições filantrópicas ligadas ao terceiro setor. A sua maioria, mais de 400, não estão enquadradas na Lei 13.019, que ainda há esse precedente no Ponto Certo. Para se concorrer a essas eleições, esses dirigentes ainda vão ter que procurar saber se de fato está legalizado ou não, enquadrada na Lei 13.019. E aí vale recordar a audiência pública em 2018, que foi realizada a respeito do terceiro setor, onde já se falava da Lei 13.019, aprovada em 2011 pela então presidenta Dilma Rousseff. Então as instituições filantrópicas precisam ter essa responsabilidade. Então vamos esperar aqui, tá? Vamos esperar qual vai ser o posicionamento do presidente, do atual presidente da Associação de Moradores do Ponto Certo, para que ele possa esclarecer para a população de Camaçari, principalmente para a comunidade do Ponto Certo, o que é que está acontecendo. Qual é a dificuldade que se tem em publicar o edital de convocação para as novas eleições? O que foi que aconteceu de não ter feito, pelo menos, a manutenção do espaço físico, a roçagem do espaço? Se de fato a conta de energia e conta de água estão suspensas por falta de pagamento, o que é que está acontecendo? É a própria população que não está contribuindo? A instituição não é autossustentável? Então tem que deixar isso bem claro para a população, para não ser acusado de ilícitos. Porque já chegou, inclusive, aqui no nosso conhecimento,
que tem ligações clandestinas. Isso é crime, que não pode acontecer. Não pode acontecer. Então cabe ao presidente, inclusive agora, no final do mandato dele, junto com o Conselho Fiscal, apresentar esses relatórios. E aí vai outra preocupação. O Conselho Fiscal, se há ilícitos ou se tem alguma coisa de errada, e foi passado esses 3 anos pelo Conselho Fiscal e foi aprovado, tem alguma coisa errada com o Conselho Fiscal, que não reprovou, que não identificou a irregularidade na instituição. E aí nós vamos provocar o Ministério Público não só para a associação do Ponto Certo. Acabei de falar com moradores do Verde, passa pela mesma situação. Dos POCs, algumas dos POCs passam pela mesma situação. Dos residenciais, a mesma situação. Então vamos começar a trabalhar em cima dessa transparência, para que a população seja respeitada. Tá? Para que a população seja respeitada. Então está aí a nota enviada pelos moradores do Ponto Certo a respeito das eleições que devem acontecer agora no mês de novembro, segundo os moradores, que finda o mandato do atual presidente Luciano Santana.